Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que está participando, que Deus ilumine a sua vida. O propósito é ouvir a voz de Deus. Aqueles que querem ouvir a voz de Deus, eles lutam, eles se inclinam para ouvir. E só há um meio de cada um de nós ouvirmos a voz de Deus, é por meio da sua palavra. Nós temos separado uma cartela. Essa cartela aqui, se você ainda não recebeu, nós vamos enviar no seu WhatsApp e você pode acompanhar cada dia a palavra, a mensagem que vai abençoar a sua vida, vai abençoar os seus caminhos, porque a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus, ela é fiel. E a palavra de hoje que nós vamos ler, claro, são 11h34, eu vou até meia-noite, com a oração da meia-noite. E a palavra de hoje é Jeremias. Jeremias, capítulo 33. Promessa de restauração do exílio. Você pode pegar aí na sua Bíblia e acompanhar comigo. Vai te fortalecer e vai te abençoar. Se você quiser, você pode ter um caderninho para anotar também, que é muito bom. Eu sempre fiz isso desde criança. E diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ele ainda estava preso no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez essas coisas. O Senhor que as forma para estabelecê-las. Senhor é o seu nome. Clama a mim, versículo 6. Clama a mim, e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Olha que forte isso. A palavra já começa bem, né? Você sabe quantas pessoas na caminhada da fé, elas pararam de clamar a Deus? Sabe quantas pessoas pararam de invocar a Deus? E ela entra em desespero por conta do problema que ela está vivendo. E problemas, se nós formos parar para falar de problemas, temos muitos. Claro, não vou dizer que eu tenho muitos, mas no mundo há muitos problemas. E quando nós que buscamos evangelizar, atender pessoas, quando nós vamos buscar essas pessoas, nós achamos inúmeros problemas, muitos problemas. Problemas que fazem a pessoa perder o sono, perder a paz. E esses problemas, hoje mesmo, após a reunião da manhã, eu estava orientando uma pessoa sobre ela ouvir a voz de Deus. Que se ela conhecesse Jesus, ela seria muito mais feliz. E há muitas pessoas que dentro da igreja ainda não conhecem Jesus. Tem pessoas que conhecem a igreja. Ela gosta da igreja, ela gosta do louvor. Tem pessoas que elas gostam do som dos instrumentos, da coreografia, da dança, mas ainda não conheceu Jesus. Porque para uma pessoa ouvir a voz de Deus, é necessário que ela busque conhecer o Senhor Jesus. E aqui Deus, ele fala, Deus já começa forte. Versículo Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Versículo 4. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram demolidos como defesa contra as rampas e contra a espada. Quando lutarem contra os babilônios, ficarão cheios de cadáveres de homens, que matarei na minha ira e no meu furor, porque escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Versículo 6. Mas eu mesmo levarei a ela saúde e cura. Eu os curarei
e lhes manifestarei transbordante paz e segurança. Então aqui você vê que Deus, ele não aceitou a maldade do povo. Deus, ele quis tirar o que estava errado, mas o próprio Deus mostra nessa palavra que o propósito dele é a cura, como ele diz aqui, a saúde e cura, paz e segurança para aqueles que servem a ele, como eu posso colocar, para aqueles que ouvem a voz de Deus. É impossível uma pessoa que busca em Deus, medita na palavra, que quer uma segurança na sua caminhada, que quer a paz na sua vida, e nós pregamos isso porque é verdade, paz só com Deus, paz só na comunhão com o Senhor Jesus. A pessoa ela pode tentar estar dentro da denominação que for, diante de qualquer homem de Deus, com a uma unção que ele tiver. Se ela não tiver inclinada para Deus, para ouvir a voz de Deus, se ela não tomar uma decisão de buscar ouvir a voz de Deus, ela não consegue ter a paz. A paz só vem por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Então é importante você se inclinar para ouvir a voz de Deus. Esse propósito que Deus colocou no nosso coração, agosto, o mês da voz de Deus, não é que o mês de agosto é o único mês, não. Setembro também nós vamos ter que ouvir a voz de Deus. Em outubro também, novembro, dezembro, quando acorda é importante ler uma palavra, fazer uma oração. Antes de dormir é importante fazer a oração, é importante ler a palavra antes de dormir. É muito importante. E quando a pessoa ela se inclina a buscar esse Deus, ele também se inclina para ela. Porque Deus, ele é fiel. No versículo 7, olha o que Deus diz. Mudarei o destino de Judá e de Israel, e os reedificarei como no princípio. Você vê que Deus, eu vou colocar assim, a gente ouve muito isso, voltar ao primeiro amor, né? Voltar à prática das primeiras obras. Aqui Deus, ele queria que eles voltassem a ser como eram antes, tementes, mas servos de Deus. E essa é a preocupação de Deus. Deus não quer perder ninguém. E ele diz assim: e os purificarei, versículo 8, de todas as maldades com os quais pecaram contra mim, perdoarei todas as suas maldades que cometeram, pecando e se rebelando contra mim. Versículo 9. Então esta cidade terá um nome que me trará alegria e louvor e glória diante de todas as nações da terra, que ouvirem de todo o bem que lhe faço, tremerão espantadas por causa de todo o bem e paz que lhe dou. Então aqui você vê que Deus, ele queria o melhor para Judá, ele queria o melhor para Israel, mas o povo de Deus ali estava distante, estava perdido. Então nós hoje não podemos aceitar estar distantes. Esse tempo que eu estou aqui, eu estou com sono. Eu estou com sono, eu quase cochilei antes da live. Nós estamos com sono. E como eu falei nas lives anteriores, ainda que não entrasse ninguém na live para participar pela sua própria vida, porque meu propósito não é a pessoa participar por mim, é o pastor. Nós não somos nada, não somos ninguém comparado a muitos aí, muitas celebridades da fé. Nós não somos ninguém. Mas o Deus o qual nós pregamos e a palavra o qual nós pregamos, ela é tudo. E se eu me inclino a essa palavra, com certeza ela vai chegar a alguém. E esse é o propósito da live.
que ela chegue a alguém que quer ouvir mais a voz de Deus, quer meditar mais na palavra, quer receber a direção da palavra. Ninguém melhor do que a palavra de Deus para te guiar. O pastor, como eu falei, pode lhe dar um bom conselho, a igreja pode ajudar em oração, mas para você resolver os seus maiores problemas, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Se você parar para ler o livro de Atos, você vai ver vários momentos que o Senhor Jesus falava com Paulo, e falando para ele: Paulo, sai daí, vão te matar. Olha só. Paulo, vai para lá, para aquela cidade, permanece lá, prega a palavra. Quem guiou a Paulo não foi a igreja. Não foi alguém que ligou para ele e falou assim: ô Paulo, tu vai estar lá hoje, tá? Vai para lá. Não. Quem guiou Paulo foi o próprio Senhor Jesus. E não havia, eu até ouvi um pastor falar na internet que Jesus não era evangélico. É muito forte isso, e é verdade. Jesus não era evangélico. Deus não tem religião. Deus é Deus. O Senhor Jesus é o próprio Deus. E nós devemos ouvir a voz dele. Ainda que venha um ou outro falar para você assim: mas você tem que fazer assim. Sim, você tem que agir da maneira correta. Mas na sua vida espiritual, você tem que ouvir a voz de Deus. E não ser guiado pela carne, pelo homem, não ser guiado pelas emoções. Hoje de manhã, na reunião, nós falamos do homem, aquele que ouve essas minhas palavras, aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Eu até postei no YouTube, você pode ver lá depois, um pouquinho da reunião, que eu dei um exemplo meu, quando eu estou editando algum vídeo, trabalhando para algo da igreja, e a minha esposa fala, e eu fico distraído, eu não entendo o que ela fala por completo, e é chato, né? A pessoa falar com você, e você não prestar atenção, e você não ouve. Então, isso acontece no mundo espiritual. Tem pessoas que ela vai para dentro da igreja, acaba a reunião, e ela não lembra da palavra. Muitas pessoas passam por isso, porque ela tem uma distração espiritual. Pois a palavra tem que ficar marcada na vida dela. A palavra tem que ficar selada dentro dela. A palavra tem que ficar selada ao ponto que ela consiga repetir essa palavra sem pegar na Bíblia. Ela pode falar um capítulo inteiro de cabeça, porque ela leu, ela releu essa palavra, e essa palavra ficou dentro dela. É como aquela palavra que marcou a sua vida. Se você puder colocar aí nos comentários, por favor, se você tem isso. Se você ainda não tem, você vai buscar ter. Qual foi a palavra que marcou a sua vida? Qual foi a palavra que ficou selada dentro de você e que te ajuda até hoje? A palavra da Bíblia. Coloca aí nos comentários, você lembra? Você lembra? Qual foi a palavra que marcou você? A minha foi Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem pessoas que foi essa palavra. Já tem pessoas que foi outra. Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. É forte. Então, há uma palavra que você ouviu e marcou você. E cada dia que a senhora e o senhor for a uma reunião na sua determinada igreja, você tem que focar na palavra. Assim, quando você vai ler a Bíblia, você não deve ler apenas a letra, mas você deve pedir ao Espírito Santo para te mostrar o que está por detrás da letra e o que ele quer falar com você, qual a direção para a sua vida, para os seus projetos, para o seu casamento, para a sua família, porque o nosso Deus é o nosso guia, é o nosso escudo, é ele que nos fortalece. O nosso Deus é o que abre os caminhos, o Espírito Santo. Então, o homem que ouve as palavras de Deus, como eu estava falando, preguei de manhã, e não as pratica, é semelhante a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E nós sabemos que a casa sobre areia é uma vida de emoção, uma vida de sentimento. A casa sobre areia é uma vida, ela construiu, ela está na igreja, ela está num trabalho da igreja,
mas ela está envolvida de muitas emoções e sentimentos. E quando vier a tempestade, que vai vir, se já veio e você venceu, e você não se perdeu na sua fé, graças a Deus. E permaneça assim. Mas as tempestades vão vir. O vento forte vai vir. O vento vai bater. As dificuldades vão bater na sua porta, na sua casa, querendo te derrubar, querendo fazer você parar. Mas você não pode olhar para isso. Então, coloca aí nos comentários aqui, ó, Salmos 121. Vou gravar aqui. Gênesis 12. Qual foi a palavra que marcou a sua vida? Qual foi a palavra que você guarda até hoje? Pastor, eu não esqueço, ela ficou dentro de mim. Dentro de mim. Eu lembro de um amigo, numa igreja que eu passei, que falou, pastor, teve uma palavra que o senhor pregou, que eu botei ela dentro de mim e eu mudei nesse dia. Olha que forte. Pois a palavra liberta. Quando a pessoa crê na palavra, liberta. E voltando só um pouquinho, antes da oração, daqui a pouco, a oração da meia-noite, lá no versículo 3, que é a palavra-chave que a gente está seguindo hoje, Jeremias 33, versículo 3. Versículo 2, melhor. E diz assim, assim diz o Senhor, que faz estas coisas. O Senhor que as forma para estabelecê-las. Senhor é o seu nome. Clama a mim e te responderei. Olha que forte. Quem está garantindo isso não é o homem. Não é o homem. Quem está garantindo isso é Deus. Daqui a pouco nós vamos clamar. Você que está acordado até agora, talvez está até com sono, como eu estou aqui com sono, mas eu tenho um propósito de todo dia, 11h30 da noite até meia-noite, estar aqui na live e passando a palavra, fazendo de agosto o mês da voz de Deus, independente da sua denominação. E essa live não é para chamar ninguém para a nossa igreja, não tenho esse propósito, não tenho. O Espírito Santo está trabalhando na vida das pessoas que estão precisando e tocando naqueles que querem, pois a obra é de Deus, a obra não é do homem, nunca será do homem. Deus faz a obra dele. Quando muitos estão dormindo, Deus está agindo. Quando muitos estão pensando em coisas que não é para pensar, Deus está pensando no que é certo, no alvo. Então, a obra é do nosso Deus. E Deus promete responder. Eu tenho certeza que Ele ouve o nosso clamor. A senhora e o Senhor vai clamar aí, aonde você está daqui a pouco comigo, e Deus ele vai responder. Pastor, mas o que eu estou passando é muito grande, é uma luta grande, é com meu filho, é com o marido, é com a esposa, é na vida financeira, é na minha saúde. Não importa, ele prometeu. Ah, mas ele prometeu lá para Jeremias. Não. Se está na palavra dele, ele promete para quem crê. Ele é o Deus daqueles que creem. Quem crê verá a glória de Deus. E ele diz, clama-me e te responderei. E te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Olha que forte isso. Em algumas outras Bíblias está coisas grandes e ocultas que não conhece. Então Deus vai anunciar, olha que forte aí, João 6. Vou gravar aqui essas palavras que marcaram a sua vida, que são palavras fortes com certeza, e que vai marcar a vida de outras pessoas. Então Deus, ele prometeu, invoca-me e eu lhe responderei. Quem quer uma resposta de Deus agora, eu estou fazendo esse propósito do mês de agosto, e esse propósito em cima dessa palavra. Pois se a palavra é verdadeira, Deus vai ouvir a tua oração junto comigo aqui agora. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você só tem que crer. Pastor, e se eu chegar agora? Eu não sou cristão, eu estou começando agora. Não importa, se você fechar os seus olhos e invocar esse Deus conosco, ele vai te responder aonde você estiver. Não importa a sua denominação, não importa a religião, e Deus, ele está com a sua porta aberta para todos. Hoje à noite na igreja nós falamos dessa palavra. Ele fala que tem uma porta aberta, que ele abre e ninguém fecha.
E se ele fecha, ninguém abre. Ele é Deus. Todo poder e controle está nas mãos do nosso Deus. O mal jamais subsistirá. O mal jamais prevalecerá sobre a vida daqueles que creem nesse Deus. E a prova que nós cremos é essa. Nós poderíamos já estar dormindo. Talvez você trabalhou na sua igreja, você evangelizou, você foi para a rua, você trabalhou na sua casa. Talvez amanhã você vai para o trabalho. Mas o que é algumas horas, alguns minutos dentro de casa para Deus? Sabe quantas pessoas elas perdem 1 hora com filme, elas perdem 40 minutos com novela? Tem pessoas que no mundo tá perdendo tempo com bebedeiras, com forró, né? Festas, não aqui criticando, né? Festa de aniversário, de família, mas nós não podemos negar para Deus esse tempo, 30 minutos. E não é uma live estratégica para visualização, não é uma live pequena, não é uma live com estratégia para ganhar. Eu quero que chegue sim àqueles que o meu Senhor quer fazer ouvir a voz dele mais do que ela já tem ouvido. E não importa se é diácono, se é presbítero, se é pastor, se é bispo, se é obreiro, se é missionário, não pode ter mais tempo de evangelho do que eu, apesar que eu tenho um tempo considerado, só de obra são 26 anos, 26 anos me dedicando à obra. Comecei com 12 anos de idade, eu me lembro muito bem, estou com 39, a minha vida é servir a Deus. Meu projeto é servir a Deus. Quando eu comecei o meu relacionamento com a minha esposa, sou casado há 16 anos, eu lembro muito bem que eu falei para ela, eu quero morrer pregando a palavra de Deus, porque Deus nos chamou para isso, para anunciar as boas novas. E para que a gente possa fazer, temos que sacrificar. E é o que fazemos aqui agora. Então, eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa. Você que entrou agora, deixa aí nos comentários qual foi a palavra que marcou a sua vida. Qual foi? Pastor, mas eu não lembro, não tem uma palavra que marcou a minha vida. Então, busque na palavra. Entra na Bíblia aí agora. Fala, meu Deus, me dá uma palavra para me marcar, para marcar a minha história, para que eu possa usar essa palavra. Toda vez que o diabo ele tentar derrubar você com pensamento, usando alguém, sabe? Tentando te parar, você vai usar essa palavra. Você vai usar ela. Quando o diabo chegou para Jesus e falou para ele, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O Senhor Jesus usou logo o quê? A palavra. E ele disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus repreendeu Satanás com a palavra. Quando o Satanás tentou fazer o Senhor Jesus se prejudicar, se jogar, se arriscar, e disse para ele, o próprio Satanás falou usando a palavra. Está escrito lá no livro de Salmos, que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guardem. Mas Jesus disse, Jesus combateu com a palavra e disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nós temos que crer nessa palavra, meditar nessa palavra, pois ela é fiel. E você vai combater o mal com a palavra de Deus. Você vai combater os seus problemas com a palavra. Mais uma palavra forte aí, ó. Salmos 31, 24. É isso aí. A palavra que marcou a sua vida, a palavra que te dá força, você guarda até hoje. Essa palavra Deus te deu para você usar ela contra os maus pensamentos, contra os problemas que se levantam na família, no seu casamento, na sua saúde. E Deus ele vai te honrar. Nosso Deus, ele está vendo tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando. Às vezes parece que ninguém está vendo, parece que ninguém está perto, mas ele está vendo tudo. Então clame. Nós vamos clamar agora. Faltam 2 minutinhos. Vou ler mais uma vez para a senhora e o senhor clamar com toda a sua fé. E pode falar com Deus aquilo que você precisa que aconteça, que vai acontecer. Deus prometeu. Se você já entregou sua vida a Ele, se você tem andado em fidelidade com Ele, se você serve a Ele, não importando a sua denominação, Ele vai te honrar, porque Ele é fiel.
E a palavra é Jeremias 33, versículo 3. Clama-me e te responderei, e anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Aí no versículo 4 ele diz, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram demolidos como defesa contra as rampas e contra as espadas. Quando lutarem contra os babilônios, ficarão cheios de cadáveres de homens que matarei na minha ira e no meu furor, porque escondi o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Mas eu mesmo levarei a ela saúde e cura. Então Deus, ele quer restaurar tudo que se perdeu. E nós vamos clamar agora. Falta 1 minuto para meia-noite. Se a senhora, se eu quiser colocar aí um copo com água, uma peça de roupa do familiar, fique à vontade. Clame com toda a sua fé. Deus vai te responder. Sua segunda-feira vai ser iluminada. Amém? Determine aí. Você não sabe o que vai acontecer, mas a sua segunda-feira será muito abençoada. Mais uma palavra forte, Romanos 5. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Ó Senhor poderoso Deus, é meia-noite, meu Pai. E esses teus servos que oram comigo, que estão ali comigo, meu Pai, não por mim, mas por eles. Eles não estão nessa live por mim. Eles não me seguem. Eles seguem o Senhor, como eu te sigo. E juntos, porque nós somos da tua igreja, e estamos na mesma fé de ouvir a tua voz. Meu Pai, precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ser servos do Senhor. Precisamos ser exemplos nesse mundo. Precisamos mostrar o Senhor para as pessoas que sofrem, que estão largadas, abandonadas, meu Pai, desacreditadas. O Senhor nos chamou, meu Pai, para ser luz nessa terra. O Senhor chamou a cada um de nós para ser sal nessa terra. Mas precisamos ouvir a tua voz, meu Pai. Fala com a gente. Fala com esse pastor, com esse diácono, com esse presbítero, com esse levita, com esse missionário, com essa obreira, esse obreiro, esse bispo, essa pessoa que nesse momento ouve essa oração, participou dessa live, ouviu a palavra. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. O Senhor prometeu que se nós clamássemos ao Senhor, o Senhor responderia e iria nos anunciar coisas grandes e inacessíveis. Aquilo que ela ainda não conquistou, meu Pai. Aquilo que ela ainda não chegou. Senhor, anuncia a ela, mostra para ela, Senhor. Se possível, eu lhe peço, nesse mês de agosto, faz acontecer algo grande na vida dela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui, Senhor, brincando. O Senhor não é um Deus de brincadeira. O Senhor é um Deus sério. O Senhor é um Deus que deve ser levado muito a sério e com temor. Meu Pai, nós não temos outro Deus. O Senhor é o nosso Deus. Então desce na casa dela, meu Pai. Desce nos projetos dela. Desce na família dela, Senhor. Desce na saúde dela. Senhor, atende o clamor dela, que nenhum mal prevaleça, que nenhum espírito de trevas prevaleça contra ela. Em nome do Senhor Jesus, eu uso a autoridade que o Senhor me deu, meu Pai. E eu ordeno que nenhum mal prevaleça contra a vida dela, mas que ela tenha paz, que ela tenha força, que ela tenha livramento, que a tua mão seja colocada sobre a vida dela, meu Deus, e ela possa ter vitória. Eu abençoo ela, eu abençoo a sua casa, a sua família, os seus projetos. Essa semana para ela vai ser uma semana de vitória e de bênção. Meu Pai, e esse mês de agosto será um mês de realizações. Ela não vai ouvir a voz do mal, ela não vai ouvir a voz que manda se matar, se cortar, desistir, a voz do medo, da dúvida. Que essas vozes sejam repreendidas e a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo venha falar forte na vida dos teus servos, do teu povo.
Consagra, Senhor, essa água que ela apresenta, essa peça de roupa, e ela seja iluminada. Nós agradecemos por esse momento pequeno, Senhor, pois meia hora de meditação, meia hora, meu Pai, alguns minutos de oração, não é nada diante da tua glória, da tua grandeza. O Senhor sempre vai merecer muito mais. E um dia, meu Pai, um dia, em nome do Senhor Jesus, nós estaremos na glória, adorando, exaltando pelos séculos dos séculos. Eu abençoo a vida desses meus amigos e irmãos pela fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus ilumine a sua casa, a sua família. As palavras que vocês colocaram aí são fortes. Eu vou meditar em todas elas e eu vou passar para outras pessoas. Você está contribuindo para o reino de Deus. Deus abençoe, forte abraço. Com certeza amanhã, às 11h30, estaremos juntos na mesma fé. Fique com Deus.